Abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 17, será a nossa leitura bíblica. O texto da pregação será do 15 ao 17. Marcos 2, do 13 ao 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: "Segue-me." E ele levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor sobre a pregação. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Te agradecemos por Tua palavra lida e te pedimos que o Senhor aplique em nossos corações, que possamos prestar atenção e que nenhuma distração venha tirar nossa atenção. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, um pastor evangelizava um homem na rua. O pastor apresentou o evangelho àquele homem e o convidou para o culto no domingo à noite. Mas a resposta que o pastor ouviu foi: agradeço o convite, mas não devo estar na igreja. A minha vida é muito quebrada, só irei à igreja quando consertar a minha vida. Muito triste o conceito que aquele homem tinha de si mesmo e da igreja. Porém, pensemos, qual a base do pensamento daquele homem? Será que ele pensava de acordo com o Evangelho? O homem pensava que a igreja é apenas para pessoas certinhas, pessoas que não são pecadoras, que têm famílias estáveis, tudo no seu lugar e bem organizado. A igreja é para os justos, para os sãos, pensava ele. No exemplo usado, temos um pecador que se excluía de ir à igreja, porque se achava pecador demais, quebrado demais, indigno de estar na igreja, na comunhão com Jesus e com os servos de Jesus. Mas, em Marcos, na passagem que lemos, vemos o contrário. Vemos o espanto de líderes judeus que recriminavam Jesus porque ele comia e bebia com publicanos e pecadores. A atitude dos escribas dos fariseus era porque a situação do homem que foi evangelizado era pior do que a situação do homem que foi evangelizado pelo pastor. Os escribas se achavam sãos ou justos. Eles marginalizavam todos aqueles que não observavam as suas tradições e as suas interpretações da lei. Nesse contexto, aprendemos o Evangelho de Deus. O Evangelho que diz que temos um médico da parte de Deus.
Esse médico que nos foi enviado para nos curar da pior de todas as enfermidades, o pecado. O tema da nossa pregação é: Jesus é nosso gracioso médico salvador. Ele veio para os doentes, ele veio para chamar pecadores, ele veio para restaurar as nossas vidas para Deus. Amados irmãos, vemos no verso 15: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Lemos os versículos 13 e 14, eles dão contexto de nossa passagem. Nos versículos 13 e 14, lemos sobre a conversão de um publicano chamado Levi. Jesus chamou soberanamente Levi. Levi creu e atendeu o chamado de Jesus. O publicano deixou a coletoria, tudo o que tinha, e seguiu a Jesus. Levi foi feito um discípulo de Jesus Cristo. Após deixar a coletoria, Levi, com muita alegria, chamou Jesus para a sua casa. O texto do versículo 15 mostra a cena de Jesus à mesa na casa de Levi. O publicano Levi ofereceu um grande banquete para Jesus, conforme Lucas 5, 29, que diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Os numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Levi queria manifestar sua alegria e comunhão com Jesus, uma verdadeira festa para o Salvador. No grande banquete, não estava apenas Levi, Jesus e os discípulos dele, mas, junto com eles, à mesa, estavam muitos publicanos e pecadores. A explicação do texto mostra o motivo dos publicanos e pecadores estarem com Jesus à mesa, porque estes eram em grande número e também o seguiam. A mensagem e os milagres de Jesus atraíam multidões a ele. Dentre essas multidões estavam muitos publicanos e pecadores. Jesus não era um pregador de tradições judaicas. Ele pregava o Evangelho de Deus. Jesus não marginaliza pessoas, mas chama todos os pecadores ao arrependimento e à fé ao Filho de Deus. Jesus trouxe a mensagem de graça e da misericórdia prometida por Deus através dos profetas. A mensagem de Jesus atraiu a atenção de muitos publicanos e pecadores na casa de Levi, o publicano. Esse contato de Jesus com grupos marginalizados chamou a atenção de um outro grupo que andava na cola de Jesus. Mas que grupo era esse? Os fariseus. O versículo 16 diz: os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Os fariseus eram um grupo político-religioso dos judeus. Eles se consideravam guardiões da lei e da tradição de Moisés. Os escribas eram especialistas na lei e nas tradições judaicas. Esses doutores vindos do partido dos fariseus questionaram os discípulos: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Por que essa pergunta? Qual o problema de Jesus comer com publicanos e pecadores? Por que tanto espanto? O banquete já era estranho porque estava acontecendo numa época de jejum, conforme os versículos 18 a 22, que diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: porém, podem porventura
jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver o noivo presente, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes serão tirado o noivo e, nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo em pano novo, em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá com odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Mas naquele momento, o que chamou mais a atenção dos escribas foi que Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores. Em primeiro lugar, irmãos, temos que entender que os publicanos eram considerados traidores pelos judeus. Os publicanos cobravam impostos para os romanos. Então, os publicanos eram uma classe marginalizada, especialmente pelos fariseus. O termo pecadores pode ser um sinônimo para os publicanos. Mas os fariseus também consideravam pecadores todos aqueles que não seguiam a interpretação que eles davam à lei de Deus. Por exemplo, somente era necessário não lavar as mãos e os pés antes de comer, então você poderia ser pichado de pecador. Ou, se não fossem obedecidas as regrinhas farisaicas para o sábado. Lembre-se de que Jesus foi tido como transgressor da lei quando permitiu a seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Lembre-se que o Senhor Jesus foi acusado de profanar o sábado, pois curou enfermos no sábado. Em segundo lugar, parece que em todas as tradições, comer e comunhão são sinônimos de boa relação. A tradição dos fariseus impedia que um judeu entrasse na casa de gentios e de publicanos. A tradição dos judeus impedia um discípulo de um mestre estar à mesa na companhia do povo da terra, ou como diz em João 7,49, eu vou ler aqui a partir do 45, ele diz: voltavam, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então, meus irmãos, para os fariseus era proibido, ou para algum discípulo, estar no meio da plebe que nada sabe da lei. Mas, ao contrário dos tradicionalistas preconceituosos, Jesus não se negou a estar à mesa com publicanos e pecadores. Jesus não comungava com os juros altos e com as extorsões praticadas pelos publicanos. Jesus não apoiava os pecados grosseiros dos pecadores, mas Jesus comeu com publicanos e pecadores, porque ele compreendia a necessidade que todo homem tem: cura, perdão de pecados, salvação através do arrependimento e da fé no Filho de Deus. Por isso, Jesus estava à mesa com publicanos e pecadores. Jesus ouviu a murmuração dos escribas e dos fariseus e respondeu às críticas preconceituosas. E no versículo 17 nós vemos: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus repreendeu pesadamente os escribas preconceituosos. A tradição dos escribas se tornou para eles o meio de justiça, e o que era para eles se mostrava
a sua sanidade. Os fariseus se achavam justos e sãos. Então, vemos que o problema não estava na tradição. A origem do problema era a não compreensão da depravação total e da graça de Deus. Os escribas, embora conhecedores da letra da lei, não entenderam a depravação total do homem. Não entenderam que todos os homens pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Eles não entenderam a misericórdia de Deus para com os pecadores. Por isso, eram marginalizadores e repudiavam todos os que não fizessem parte de suas tradições humanas. Os escribas não entenderam que eles eram pecadores tão miseráveis quanto os publicanos e pecadores. E Jesus revelou um engano dos escribas dos fariseus, dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus também revelou mais sobre sua missão na terra, dizendo: não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus deu um motivo de estar à mesa com pessoas de baixa reputação. Ele estava à mesa assim como um médico chega na cama de um doente. Será que um médico se aproxima de um doente para se contaminar com a doença dele? Não. O médico chega e toca no doente para levar-lhe a cura. Jesus é o gracioso médico salvador. Ele não veio para aqueles que se acham sãos e justos. Jesus veio para aqueles que reconhecem que são doentes e pecadores. A estes, Jesus veio chamar e salvar. Nós precisamos perguntar aos homens: qual o diagnóstico que você faz de si mesmo? Diante de Deus, você se considera são e justo ou doente e pecador? Qual a ideia que você tem de Jesus Cristo? Qual a ideia que você tem quando vê pecadores em um estado pior do que o seu? A visão que nós temos de nós mesmos, se entendemos o Evangelho de Cristo, se revela nessa visão. Se me acho justo, então para que preciso de Jesus? Isso é perdição. A visão que temos de nós mesmos determina também o nosso evangelismo. Nós precisamos olhar para a humanidade com um olhar clínico. Todos os homens estão debaixo da maldição do pecado. Todos os homens necessitam de cura. Os sintomas do pecado se manifestam mais terrivelmente em uns que em outros. Mas todos os homens necessitam de Jesus Cristo. Necessitam do perdão de pecados pela fé em Cristo Jesus. Então, você, membro da igreja, tem olhado clinicamente para seus parentes, vizinhos, empregados, colegas e outros? O que você tem visto? Você tem visto que eles precisam de Jesus Cristo? O que você tem feito para que eles sejam levados ao gracioso médico Salvador Jesus? Seja um enfermeiro de Jesus Cristo. Veja a igreja como um hospital onde Jesus opera. Por meio da igreja, através da pregação do Evangelho, o Filho de Deus chama pecadores ao arrependimento e à fé nele. É através do ministério da igreja que Jesus cura e restaura aqueles que foram quebrados pelo pecado. Olhe com misericórdia para aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão quebrados pelo pecado, quebrados e feridos por crises familiares, divórcios, abusos de todos os tipos, escravizados por drogas, prostituição, roubos e demais pecados.
Essas pessoas precisam do gracioso médico, Jesus Cristo. O nosso chamado é aproximar essas pessoas de Cristo Jesus. Como você tem usado os seus relacionamentos para levar Cristo Jesus às pessoas? Jesus, sem apoiar pecadores em seus pecados, buscava meios de se relacionar com pecadores, para comunicar o evangelho da graça de Deus a eles. Jesus estava em casamentos, em festas, nas vilas, nas casas de publicanos, como Levi e Zaqueu. Ele não criou barreiras para buscar os doentes e quebrados pelo pecado. Nós, como crentes que reconhecem a depravação total e a graça de Deus, precisamos buscar meio de firmar relacionamentos que levem essas pessoas a terem contato com Cristo. As nossas boas tradições não devem se tornar impedimentos para isso. Pelo contrário, as boas tradições devem ser usadas para que as pessoas vejam Cristo em nós e nós nele. Porque isso, como igreja de Cristo, o que temos feito por aqueles que sofrem no pecado, quebrados e feridos pelo pecado. O que precisamos fazer para que essas pessoas tenham contato com o gracioso médico salvador Jesus Cristo? O que nos impede de trazê-las ao culto para que elas ouçam Jesus? Nós precisamos seguir nosso Salvador. Ele não se mostrou indiferente à nossa miséria. Ele não se mostrou indiferente ao nosso pecado. Jesus Cristo veio para tomar nossa enfermidade. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Jesus nos revelou a nossa doença e miséria no pecado. Ele soberanamente, pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, nos fez enxergar que não somos justos em nós mesmos, mas somos pecadores indignos da graça de Deus. A prova disso é que semana passada, Jesus, pelo Espírito Santo, nos recebeu em uma mesa. Jesus não nos considera indignos de estarmos com Ele na sua ceia. Jesus nos recebe em graça e misericórdia. Não porque somos sãos e justos em nós mesmos, mas porque Jesus nos salvou, derramou seu sangue para perdoar todos os nossos pecados. Jesus ressuscitou para a nossa justificação. Jesus nos deu a sua justiça e nos garante a vida eterna. Jesus está terapeuticamente restaurando vidas, famílias, casamentos e relacionamentos para Deus. Assim, Jesus pode também fazer com outros pecadores. Jesus tem poder para isso. Ele fez e faz isso por amor e graça. Não duvide do seu Senhor, pois Jesus é o nosso gracioso médico salvador. Ele veio para os doentes. Ele veio chamar pecadores. Ele veio para restaurar as nossas vidas para Deus. Amém. Vamos invocar o nome do Senhor. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte. Nós Te buscamos ansiosamente, Senhor. A nossa alma tem sede de Ti. Nosso corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Te agradecemos por Tua palavra, eficaz, santa, completa para nos alimentar e saciar. Que possamos sair deste culto prontos para aplicar a Tua palavra em nossas vidas. A Ti seja sempre a honra e a glória, eternamente. Amém.